Todas as manhãs, bem cedo. Nu costumava recolher o lixo para os moradores do bairro. O trabalho é sujo, sim. Mas vai ajudar este cara de mais de 30 anos a realizar o seu sonho, que é se tornar um aventureiro de sucesso. Nu tem que limpar tudo rápido, antes que as pessoas acordem. Para não incomodar ninguém. Dona Estela sempre o chama para desentupir os canos. Ninguém quer sujar as mãos com o esgoto. Depois de terminar o primeiro trabalho, Nu vai para a construção civil dar uma mãozinha. Ele consegue carregar tudo sozinho. Coisa que quase ninguém consegue fazer. Mas eles podem se tornar aventureiros. E o Nu não, que ironia. Graças a ele, o tempo de trabalho de todo mundo diminuiu. Porque ele faz tudo sozinho. Nesse instante, os ouvidos de Nu captam que alguém está pedindo socorro dentro de uma masmorra. Sem pensar duas vezes, Nu corre para lá para ver. Deixando todo mundo sem entender nada. Está acontecendo uma grande batalha ali dentro. Entre humanos e monstros. O que eles têm que enfrentar é o Minotauro, que sabe usar armas. Normalmente, ao ver um touro, já sairiam correndo. E agora têm que encarar esse monstro. O alvo deles é a princesa deste país. Voltando muitos anos atrás, quando Nu ainda era uma criança boazinha que cuidava da família. Simplesmente porque o pai dele morreu cedo. E a mãe está doente, acamada. A dificuldade é o que fez Nu amadurecer antes da hora. Na idade em que as crianças brincam de bolinha de gude. Apesar das dificuldades, a família dele era muito feliz. Mãe e filho sempre sorriam abertamente. O trabalho diário dele é pastorear cabras. Na região onde ele mora, existe uma regra não escrita, que é não ir muito além do perímetro permitido. A senhora sente muita pena do filho, mas não pode fazer nada. Pelo menos, ela quer que o filho viva do jeito que ele quer. Naquela noite, quando Nu terminou de preparar a comida para a mãe, ela faleceu. Para não deixar o filho triste, Dona Nu escolheu partir em silêncio. Se as lágrimas servissem para aliviar a dor, Nu já não teria mais nenhuma lágrima para chorar. Vestindo a última roupa feita pela mãe, ele enterrou a mãe ao lado do túmulo do pai, prometendo a si mesmo que nesta vida viveria do jeito que ele quer. Como a mãe dizia. Um ano após a morte da mãe, o protagonista amadureceu muito. Apesar de viver isolado do resto do mundo como neste lugar, ainda consegue sustentar Nu. Sempre que termina o trabalho, ele estuda sozinho na solidão. Dia após dia, hora após hora, até hoje. O protagonista encontra um livro por acaso, que o pai lhe contava quando tinha 5 anos. Era uma história sobre um aventureiro incrível. Diz a lenda que essa pessoa e seus companheiros derrotaram o dragão gigante e fizeram coisas extraordinárias para ajudar as pessoas. Por mais difícil que fosse, ele brandia a espada por seus companheiros. Pela vida feliz de quem amava. Lembrando dessa história, Nu de repente tem um novo objetivo, que é se tornar um aventureiro. Como na história. Na manhã seguinte, Nu diz aos animais que cria em casa para se comportarem, para ir para a cidade. Antes de ir, também foi prestar homenagem aos pais, falando sobre seu desejo de se tornar um aventureiro. Quase no final da floresta, Nu vê a pedra. Esse era o limite que a mãe o proibia de ultrapassar antes. Mas agora que cresceu, não pode mais viver aqui, Nu. Ele corajosamente atravessou aquele portão. Depois de mais de um dia de viagem, o jovem finalmente conseguiu ver a paisagem da cidade de cima. Logo depois de ser guiado para a cidade, o que chamou sua atenção foi a imagem agitada das pessoas. Vendo um aventureiro passar, ele de repente ficou muito mais animado. Procurando a guilda, Nu quer se juntar. Mas esse velho não deixa, dizendo que ele é uma criança e mandando-o para casa. Nu ainda tenta entrar. Então ele pensa que os pais dele vão se preocupar. Paralisado por alguns segundos, ele diz que não tem mais parentes. Vendo o jovem tão triste, o tio pergunta seu nome e o orienta sobre como se tornar um aventureiro. Primeiro, precisa ir para a escola de treinamento de classe. Embora nunca tenha havido um precedente para crianças dessa idade. Aquele lugar é para aqueles que desejam participar da guilda. É onde se treina e escolhe a profissão. Para se tornarem aventureiros, eles devem aprender habilidades de combate primeiro. O principal ainda é espada e magia. Se ele aprender um dos dois,
pode voltar aqui para se registrar. Inicialmente, ele escolhe aprender a usar a espada. Mas seu talento não se compara ao de ninguém. Acabou não alcançando nenhuma conquista. Enquanto outros que estudavam com ele rapidamente adquiriram uma habilidade própria. Meses depois, Nu continuava na mesma, sem ter evoluído nada. Então, o instrutor dele aconselhou-no a parar por ali mesmo. Esse treinamento inútil não trará nada, só vai desperdiçar seu tempo. A juventude tem muitas coisas para fazer, Nu, acho que você deveria procurar algo novo. Nos últimos meses, o que ele aprendeu foi uma técnica chamada Paris. Contra-ataque. Só consegue defender. Mas como lutar sem poder atacar? Sem desistir, o jovem continuou procurando outra escola para estudar. Desta vez, um lugar para treinar guerreiros. Pessoas que podem usar diversas armas. E ser um escudo para seus companheiros. Apesar do esforço, alguns meses depois, Nu foi expulso. Porque não aprendeu nada além de fortalecer o físico. Continuando sua jornada em busca de um mestre por alguns anos. Nu tentou todas as profissões possíveis. Mas nenhuma deu certo. Ele só aprendia um pouco de cada coisa e era expulso. Levando seu humor melancólico para encontrar o chefe da guilda. O que também chocou o tiozão. Nu, mesmo tendo tentado todos os cursos de treinamento. Curtos em um período de 3 meses. Não aprendeu muita coisa. Isso só mostra que ele não é adequado para ser um aventureiro. A primeira jornada do protagonista aqui chegou ao fim. Desesperançoso por não ter nenhum talento. Ele voltou para sua terra natal para criar peixes e plantar vegetais. Parecia que o jovem tinha desistido, mas não. Se não tem talento, é só treinar até ter. Revendo tudo o que aprendeu. Ele sabe que basta treinar uma habilidade até o limite. Para que uma nova habilidade apareça. O que Nu faz de melhor é o contra-ataque Paris. Ele começou com 5 gravetos. Com o desejo de poder derrubá-los todos ao mesmo tempo. O tempo passou e, em um ano, Nu já conseguia derrubar 10 espadas, mas não adquiriu nenhuma habilidade. Mais 3 anos se passaram. O jovem já derrubava 100 espadas ao mesmo tempo. E ainda não aprendeu nada. Desse jeito, o sonho de se tornar um aventureiro nunca poderá ser realizado. Então, Nu, dia após dia, continuou treinando sozinho da manhã até a noite. E mais 15 anos se passaram, e agora o Paris do protagonista consegue derrubar 1000 espadas de uma vez. Ou talvez mais, se ele tivesse espaço suficiente para pendurar as espadas. Uma aura se espalha pela floresta escura, cada partícula é uma conquista. Após 14 anos de treinamento, ainda é só isso. Não aprendeu nenhuma outra habilidade. Sim, desta vez ele quer tentar se registrar novamente. Manda um abraço para os pais, diga que vou tentar mais uma vez. Após preencher as informações no formulário de inscrição. A recepcionista daqui também ficou chocada. Porque Nu aprende tudo. Mas tudo para um pouco. Ela também tentou ajudar. Mas depois de saber que este cara já tentou de tudo. Então, aceitou que este nível ainda não é suficiente para entrar na guilda. Um senhor que passava por ali viu ao jovem o cumprimentando e ficou chocado. Olhou por um momento e percebeu que era Nu. Porque ele, quando jovem, deixou muitas impressões nele. Sobre um cara que aprende de tudo, mas não tem sucesso em nada. Ele explicou para Nu que os aventureiros são divididos em níveis. O nível mais baixo deve possuir 2 habilidades. Para que Nu receba uma licença para operar. O esforço em 14 anos não foi totalmente inútil. E ele quer dar uma chance para Nu. Na guilda, existe um nível ainda mais baixo que o nível I, que é o nível F. As pessoas desta categoria são fracas, mas ainda querem fazer alguma coisa, o trabalho delas também é limitado. Não podem ir caçar monstros ou ocultar 10 ervas. Só podem receber trabalhos como carregar e remover esterco. Como resultado, ninguém quer fazer isso. Nu escolheu participar porque ainda há oportunidades de promoção no futuro. O chefe da guilda tentou dissuadi-lo de todas as formas, mas ele ainda se inscreveu. Então, escreveu a licença da categoria F. Embora não tenha um cartão como os outros. Mas para mim, este é um sonho. E está se tornando realidade. Também graças a 14 anos de treinamento ininterrupto. Que a forma física dele é poderosa. Embora só faça pequenos trabalhos, também é muito divertido. No fim das contas, saber um pouco de cada coisa não é tão ruim. Ele viveu assim nos últimos anos.
E agora Nu tem que enfrentar um monstro que nem mesmo os aventureiros mais fortes conseguem derrotar. O guarda-costas da princesinha para protegê-la foi morto instantaneamente em um único golpe. Um por um, os outros tiveram que partir sob aquele monstro. No final, só restou a princesa. Pequena, incapaz de se mover porque foi controlada por ele. Nu, neste momento, recupera a calma e joga pedras nele com força total. O Minotauro sente dor e se vira para mirar no protagonista. Ele quer ganhar tempo para que a garota escape. Mas não sabe que ela não pode correr. Felizmente, sua habilidade de contra-ataque atingiu o auge. Nu conseguiu resistir. No entanto, a espada que ele usava não era tão durável. Cada golpe do Minotauro pesava toneladas e vinha muito rápido. A espada quebrou. Nu sabia que apenas um golpe seria suficiente para deslogá-lo. Ele não podia fazer nada além de contra-atacar desse jeito. Ao olhar para a garota, viu que ela ainda estava parada no mesmo lugar. E o touro de repente enlouqueceu e correu para lá, querendo matá-la. Parece que ele está sendo controlado. Felizmente, no momento crítico, o protagonista se teletransportou para defendê-la. Realmente, aquelas habilidades dele, para os outros, não significam nada. Mas em 14 anos, o protagonista as treinou até se tornarem extraordinárias para Nu. Lembrando da história que seu pai contou sobre o aventureiro, que era considerado um herói. Nu pensou que, mesmo que morresse ali, tinha que fazer algo parecido. Mesmo que a espada estivesse quebrada, o cabo ainda estava intacto. Ele o usou para contra-atacar com sucesso. Derrubou a arma do Minotauro, fazendo-a voar para longe. Só então a princesa conseguiu se mover e expressar sua profunda gratidão a ele. Nu nem percebeu o quão forte ele era. Apenas pensava que ainda era muito fraco. Como poderia viajar pelo mundo fazendo o bem desse jeito? Depois de ser perguntado sobre seu nome, Nu não disse, porque pensava que alguém como ele não era digno de ter seu nome lembrado. Já que não conseguiu salvar as outras pessoas, ele foi embora, deixando-os maravilhados. Da princesa chamada Lina Bok. Soldados chegaram depois para levar a princesa de volta em segurança. Quanto a Nu, que agora retornava à cidade, pensava que um touro normal não deveria ameaçá-lo a ponto de tremer desse jeito. Ele era realmente inútil. Nu queria treinar ainda mais. Naquela mesma noite, a equipe de limpeza número 5 da princesa chegou ao local para investigar o Minotauro. Encontraram muitos cadáveres de soldados que enlouqueceram, que sacrificaram suas vidas para protegê-la. Ela também foi expressar sua profunda gratidão a eles. Nesse momento, o guarda-costas dela chegou para ver a situação. Ela mesma queria acompanhar Lina Bok, mas este era um ritual de provação. Para herdar o trono, então não podia. Ela pediu para Inês ficar. Nu não tinha nada a ver com isso. Outro general chegou nesse momento para informar a princesa para retornar ao castelo, pois seu irmão mais velho estava muito preocupado. Depois de conversar com sua irmã, ele percebeu a anormalidade neste incidente. Este é um assassinato planejado com antecedência. Não é brincadeira. O próprio Minotauro só é encontrado no abismo, o andar mais profundo sob o Nukang. E, no entanto, ele apareceu logo no primeiro andar. Isso prova que alguém o invocou. A causa pode ser: o anel foi encontrado no cadáver de um mercador. Após a inspeção, o mago do reino percebeu que ele estava cravejado com uma pedra mágica de alta pureza. Esta é uma pedra que excede todos os padrões. E não é vendida no mercado. Aquele touro é uma criatura mágica de perigo nível A. Isso prova que aqueles ricaços normalmente não poderiam possuir este tipo de anel. Além disso, ele ainda retém vestígios de magia. E foi possível deduzir que sua origem é do Império de Lidate. O próprio Renato já suspeitava que eram eles. Porque os dois países estão em conflito. Eles repetidamente causaram dificuldades para Feta. Neste caso, eles usaram tanta magia de invocação quanto a magia de aprisionamento para matar Limbok de qualquer maneira. Eles nem se preocuparam em apagar os vestígios. E deixaram lá para provocar as pessoas deste lado. A demanda por guerra imperial está crescendo. Se uma guerra real acontecer, Feta enfrentará um risco muito alto. O que eles estão mirando são os recursos que só existem no Nukang. Os recursos do país deles são mais importantes. Renato quer encontrar o homem que salvou sua irmã. E também ouviu dizer que ele derrotou o Minotauro.
Com apenas alguns golpes. Com uma espada cega. Seus homens tentaram seguir Min. Mas foram despistados bem na frente deles, como um fantasma. Na manhã seguinte, Nu ainda foi à guilda de aventureiros como se nada tivesse acontecido. Isso surpreendeu o chefe da guilda. Ele pensou que, depois daquela cena de ontem, ele já estaria morto. Porque o lugar onde há monstros é onde ele trabalha, afinal. Este jovem não se importa com o que aconteceu ontem. De manhã cedo, ele ainda vai limpar os esgotos para as pessoas. Acontece que Nu foi seguido por algumas pessoas ontem à noite. Nu não se atreveu a voltar à guilda para relatar. Foi relatado que um aventureiro de nível morreu nas mãos daquela criatura mágica. Nu, ingênuo, não sabia que o tio estava falando sobre o Minotauro. Que ele derrotou ontem. Ele ainda pensa que ontem ele apenas lutou com um touro e teve dificuldades. Ele também ouviu falar sobre um jovem que derrotou aquela criatura mágica de alto nível com um único golpe. É engraçado como Nu pensa que existem muitas pessoas fortes no mundo. Depois de receber o pagamento pelo trabalho de ontem, o tio continuou perguntando sobre. Ele ainda não pensa em procurar outro emprego. Nu está meio que trabalhando como aventureiro disfarçado para ajudar Xi. O tio ficou sem palavras com a teimosia dele. O trabalho que lhe foi dado é só por diversão, não rende muito dinheiro. Nesse exato momento, Lina Bok apareceu de repente, chocando Nu. Essa não é a garota que eu salvei ontem. A própria princesinha usou um feitiço de rastreamento à distância. Porque ontem teve contato com ele. O chefe da guilda também começou a suspeitar que ele poderia ser da realeza. Mas não tem certeza. Porque alguém assim entraria para esta guilda. Nu também não sabe a identidade dela. E muito provavelmente viveu nas montanhas desde criança. Nu nem sabe o que é uma princesa. A conversa deles chamou a atenção das pessoas ao redor. Pela aparência de Lina Bok, todos sabiam que ela não era uma pessoa comum. A própria garota percebeu que poderia estar causando alvoroço. Nu convidou-no para conversar em outro lugar. O tio lá também o agarrou pelo colarinho. Nu perguntou de novo se ele tinha causado alguma confusão. Ele disse que não sabia de nada, mas já que o convidaram, era só ir ver como era. Lina Bok também usou invisibilidade e bloqueio de som. Para que ninguém ouvisse a conversa deles. Essa habilidade dela é realmente incrível. Enquanto caminhavam pela rua, ninguém percebeu. Chegando a um canto sem ninguém por perto. Ela falou sobre a repentina aparição de hoje. E também se desculpou por ter interrompido a conversa do chefe da guilda com Nu. Então perguntou o que ela queria para procurar alguém como ele. Basicamente, queria agradecer formalmente por ter salvado sua vida. Não só isso, se aquele monstro de ontem saísse. Muitas outras pessoas poderiam morrer. Nu simplesmente não sabe o quão forte é e ainda a elogia. Pelo contrário, ela é que é incrível. Tem uma habilidade de invisibilidade ótima. Eu não sei de nada, Nu não se atreve a aceitar o agradecimento. Lina Bok ainda queria retribuir o favor. Ele aceitou o agradecimento sem pedir nada em troca. Sendo uma princesa, ter sua vida salva significa que todo o país está em dívida com ele. Lina Bok queria dar a Nu algo que ele gostasse. O problema é que desde pequena vive nas montanhas. Acostumado a trabalhar duro, Nu não se importa com fama ou fortuna. Riquezas materiais se transformam em nada quando morremos. Então, o agradecimento de agora é mais do que suficiente para Nu. Lina Bok disse que seu pai também queria conhecer o benfeitor que salvou sua filha, convidando-o para uma visita. Ao ouvir isso, Nu continuou recusando, dizendo que não precisava, fazendo a garota arregalar os olhos. Como é que existe alguém assim neste mundo? É mesmo difícil de entender. Depois de ser rejeitada 5x7 vezes, essa garota desabou em lágrimas porque realmente queria retribuir, e não conseguia dormir à noite pensando nisso. De repente, ela quer que ele aceite a retribuição. Lina Bok passou de persuasão para coerção. Ela insiste que ele tem a obrigação de aceitar a gratidão. Senão, ela vai incomodar para sempre. Não há o que fazer com essa garota teimosa. Ele tem que concordar. Porque R.A. percebeu que já tinha sido tão teimoso assim antes. Ele também avisou que só iria encontrar o pai dela, sem presentes nem nada. Ao ouvir isso, a princesinha ficou muito mais feliz. Ela quer ir agora mesmo encontrar o pai Nuon, evitando os olhos dos outros. E assim, eles chegaram à casa dela, que era um castelo enorme. Nu não sabia que aquilo era um castelo moderno. Ele só pensava que era a casa maior da capital.
Lá dentro, Linnabok perguntou o nome de Nu, e ele disse que era Nu, o camponês mais honesto do ano. Ela também se apresentou, mas sem usar títulos. A princesa até permitiu que ele a chamasse de Linnabok, porque era o nome que usava ao se registrar como aventureira. Se ela usasse o nome completo, a associação inteira ficaria chocada, afinal, ela é uma princesa. Depois de andar mais um pouco, eles encontraram a guarda-costas de Linnabok. Era Inês. Aquele cara pensou que ele era um criado, não tem jeito. Essa mulher é extremamente cautelosa com ele, mesmo sabendo que foi esse homem quem salvou a princesa. Continuando, eles encontraram outro guarda-costas com uma aparência bem arrogante. Assim que o viu, ele apontou a lança diretamente para Nu. Ele é Roberto, o guerreiro. Provavelmente o mais forte entre os guarda-costas. Depois de saber que Nu era convidado da princesa, ele percebeu que esse era o cara que derrotou o monstro com um único golpe. E ainda avaliou que a aparência dele não tinha nada de forte. Inês estava extremamente desconfiada e pediu para o amigo ficar atento. Chamem mais gente, quanto mais, melhor. Dentro do quarto, Renato estava conversando com o rei pai sobre o caso de Dalila. Eles estão querendo provocar, mesmo que os dois lados tenham um tratado de paz. Mas continuar assim não dá. Agora mesmo eles estavam negociando com eles e, como esperado, esse pessoal está de olho em Nu Kang e nos recursos de lá. Talvez a guerra aconteça de uma hora para outra. Nesse momento, Nu foi levado para dentro e, claro, ele não fazia ideia de que estava diante do rei. Eles também não disseram nada porque ele era o benfeitor da filha. E ele até pediu desculpas por estar vestido de forma tão humilde, mas Sua Majestade não se importou. Nu também avisou que não era nobre nem nada. A Nu já avisou antes que não é nobre nem nada do tipo. Não os culpe se eu não conhecer as regras. Ao ouvir isso, o outro lado também riu, porque Nu era realmente interessante. Assim, talvez seja mais fácil conversar. Então, ele também pediu para agradecer em nome de um pai. Se não fosse por Nu. No dia anterior, talvez o de cabelos brancos. Como eu tive que me despedir do de cabelos pretos, como minha filha, para seu lugar de descanso. Então, ao ser agradecido, ele ficou muito feliz porque assim eu poderia sair. Já podia ir embora. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o velho clamou que queria retribuir, como poderia deixar um benfeitor ir de mãos vazias. Do território ao dinheiro ou qualquer coisa que ele gostasse. Tudo seria atendido. Imediatamente, Nu recusou, porque ele não queria nada. O rei continuou a insistir para que ele aceitasse tesouros do Nu Kang. Mas, infelizmente, ele não sabia de nada, então Nu desistiu. Isso chocou muito pai e filho. Porque a pessoa à sua frente não desejava nada. Mesmo tendo sido oferecida metade dos tesouros do Nu Kang. Ainda assim, não aceitou. A única coisa que ele aceitou foi um agradecimento, o que deixou o rei com dor de cabeça. Sem saber o que dar, lembrou-se de que ainda tinha a espada da família. Aparentemente, era feia pra caramba, mas na realidade era muito forte. Renato não queria dar. Porque ela seguiu o pai em batalha por muitos anos. Ele disse que atualmente não conseguia mais usá-la. E aqui ninguém consegue usá-la. Se continuar em exibição, não terá sentido, Nu dar é a melhor maneira. Nu aceitou isso porque estava precisando de uma espada. Além disso, parece suja. Com essa aparência, provavelmente não vale muito. Nu aceitou para deixá-los felizes e foi embora. Assim que a pegou, o peso o chocou muito. As pessoas ao redor também ficaram chocadas. Porque ver ele ainda conseguir segurá-la já era incrível. Nu confirmou se valia a pena, caso contrário, ele recusaria. O rei mentiu dizendo que a encontrou, Nu não precisava pensar. Nu, ingenuamente, foi convidado a brandir a espada e o fez. A única diferença é que o cara brandiu a espada com apenas uma mão e librou. Um poder muito grande. Embora seja realmente pesada, se usar aprimoramento físico, ainda pode usá-la bem. O rei ficou muito feliz por ter encontrado o dono certo para a espada grande. Informou que era muito resistente, Nu não precisava se preocupar em quebrar. Eles também pediram a Nu para ensinar algumas coisas a Linnabok. Mas não poderia ser simples. Nu achava que nem tinha habilidades. Como ele ensinaria essa garota? E sobre ensinar e aprender, Nu deixa os filhos decidirem. Não os pais forçando Nu. Ao dizer isso, as duas pessoas atrás quiseram se juntar para aproveitar a situação. Nu não falou com o rei de uma forma tão professoral.
Ainda bem que o pai dela é divertido. Não se importando, sorriu abertamente porque essa era provavelmente a primeira pessoa a falar com ela de igual para igual. Comigo nos últimos anos. A conversa de hoje termina aqui, no Shin. Com licença, ainda tenho que voltar para o trabalho braçal. No caminho para casa, Noan pensou em usar essa espada para treinar e ficar mais forte. De repente, lembrou-se de que a largura era suficiente para caber em um bueiro. Talvez amanhã usá-la para limpar coco seja mais eficaz do que o normal. Nesse momento, Inês se aproximou querendo conversar com uma expressão séria. Ele pensou que seria repreendido. Então a garota de repente se ajoelhou e pediu desculpas. Por inicialmente ter duvidado de uma pessoa tão incrivelmente honesta. Nu disse que não se importava com isso, não se preocupe. Só agora ele percebeu que ela não era uma criada. Ouvindo isso, Inês achou engraçado porque Nu devia ter caído do céu. Nu é tão ingênuo a um nível divino. Ela se apresentou como vice-chefe da equipe. Diretamente subordinada à família Graça. Desde criança recebeu o título de Escudo de Deus. E é responsável por proteger Lina Bock. E ainda assim, não conseguiu fazer isso ontem. Nu estava extremamente arrependido, quer dizer, atormentado. O fato de Nu ter salvado a vida daquela pessoa também significava salvar a vida dela. Nu jurou que no futuro faria o possível para ajudá-lo. Sabendo que desse jeito demoraria muito para voltar para casa. Nu concordou, dizendo que pediria ajuda quando precisasse. Além disso, ela também o lembrou de que da próxima vez não deveria parecer tão próximo deles ao expressar suas opiniões. E esqueceu de dizer que aquelas pessoas eram o rei. Nu ainda não entendeu o que estava acontecendo. Pensando que eles eram apenas nobres ricos. Depois de saber que o nome dele era Nu. De repente, essa garota teve uma reação e também pediu permissão para sair. Assim que se virou, o jovem sonolento de repente o bloqueou, dizendo que ele estava indo embora muito cedo. Ele queria lutar para ver qual era a força de Nu, deixando-o sem saber o que fazer. Ele simplesmente o seguiu. Roberto, sem saber o que ele queria dele. Enquanto ele estava cansado e só queria ir para casa descansar. Ao chegar lá, viu que era uma área de treinamento. Para os guerreiros do castelo. Desde que saiu da escola. Nu nunca tinha treinado com ninguém, então ficou um pouco interessado. Roberto se apresentou novamente. Dizendo que, apesar da aparência, ele também era famoso na capital. Lutar com Nu era perfeito. Noan convidou-no a usar qualquer arma que quisesse. Ok, então vou brincar com você um pouco. Nu convida você a usar a arma que preferir. Ok, então deixa eu brincar com você um pouco. A luta deles deixou todo mundo confuso. Com o Roberto aqui sendo o campeão, como alguém ousa desafiar o capitão? O Nu quer encarar alguém forte. Para ver do que é capaz. A batalha mal começou. Roberto avançou com uma técnica de lança de nível mestre. Tecnicamente, ele é bom, mas a velocidade dele comparada ao protagonista é muito lenta. Nu desvia de todos os ataques com facilidade. Achando que o oponente está pegando leve porque ele é só um timer. Vendo a habilidade de Roberto com a lança, ele deduz que o cara deve ter treinado muito para chegar nesse nível. O jovem pede para parar e diz para Roberto que está tudo bem. Nu pode lutar com tudo, não precisa pegar leve. Ele também acha que, por estar lutando contra um humano, Nu inconscientemente está se contendo. Então pede desculpas e dobra a velocidade, mas Nu continua desviando como se nada. Enquanto desvia, ele percebe que, quando ele ataca, o oponente não tem defesa nenhuma. Muitas brechas nas costas do Nu. Ele pensa que isso é um convite para atacar. O Dio Boss, por outro lado, sabe que já usou bastante força. E nenhum golpe sequer acertou o protagonista. Essa sensação é muito irritante. Porque ele nunca enfrentou um oponente assim. E o cara ainda acha que ele é fraco. E o oponente não está nem um pouco sério. Enquanto o jovem está se esforçando ao máximo. Tentando acertar um golpe. O Dio Boss desfere uma estocada ilusória. Mudando a trajetória da lança. Deixando o protagonista chocado. No momento em que Nu pula alto. Ele desfere o golpe final, mas Nu ainda consegue desviar. E ainda diz que está tudo bem. Para lutar mais rápido, deixando Roberto furioso. Ele já está lutando com tudo e ainda está sendo subestimado, ele pensa. O nosso protagonista está pensando. Se o cara já está lutando com tudo ou não. Ou se é porque ele treinou tanto que Nu ficou mais forte.
Mal teve tempo de comemorar e Roberto usa sua técnica mais poderosa, que raramente usa. E quando usa, o oponente certamente morre. Nu está ponderando. Mas, provocado demais por Nu, ele decide usar a técnica. Mas ainda assim não acerta. Mais inacreditável ainda, Nu de alguma forma desviou para o lado. E ninguém viu como ele desviou, de tão incrível. Vendo a habilidade absurda do cara, o fazendeiro se rende. Com medo de não conseguir vencer se continuar lutando. Logo em seguida, Nu é dispensado, e ele não consegue parar de pensar no que aconteceu. Aquilo foi perigoso mesmo. Lá dentro, as pessoas estão chocadas com o que aconteceu. Eles não acreditam nisso. É impossível desviar do golpe supremo do capitão. Acham que a pressão do vento o levou embora, não que ele desviou de um ataque tão rápido quanto a velocidade do som. Acho que só eu, Roberto, entendo que enfrentei uma IA. O próprio Non é aclamado como um gênio raro. Quando está com a lança, ele está muito confiante. Pode vencer qualquer um. Ele tem talento, mas continua a aprimorar suas habilidades de luta diligentemente. Seu poder aumenta cada vez mais. Mas é justamente isso que o deixa infeliz. Ninguém aqui é páreo para ele em termos de IA. Para ter uma luta de verdade. Esse desejo nasceu. É encontrar guerreiros poderosos por toda parte e lutar. Só assim seu potencial continuará a se desenvolver. O chefe da aldeia também informou que os rumores sobre o relacionamento do nosso país com o país vizinho não são bons. O país está recrutando pessoas talentosas, com habilidades de luta de alto nível para ajudar a proteger as fronteiras. Isso também significa que, se Roberto se juntar, lutará com oponentes fortes continuamente. Ouvindo, ele se juntou a isso como está agora. Quando está livre, vai destruir monstros. Mas ainda não se sente satisfeito. Sempre que uma IA poderosa se junta à legião, ele a desafia para um duelo. E sempre vence. Seja qual for a IA ou tipo de monstro. Não é suficiente para aquecer esse jovem, entediado por não encontrar um oponente forte. Ele procura seu mestre para conversar. Surpreendentemente, este também é quem lhe ensinou suas habilidades de luta. Mas Roberto, no momento, recebeu o prestigioso título de Santo da Lança. Mas ele não tem orgulho disso. Só quer encontrar alguém que possa lutar de igual para igual com ele. Seu mestre o avalia. Inês muito bem, mas Roberto não gosta de lutar com ela. Porque o poder dela é de outro tipo. Se for um treino simples, ele terá vantagem. Mas se for uma luta real, não se sabe. Este professor também se sente frustrado por não conseguir treinar uma IA tão forte quanto Roberto. No entanto, o poder de um grupo inteiro ainda é muito importante. Um dia, todos terão que trabalhar juntos para proteger a capital. E chegará o dia em que todos deverão unir forças para proteger a capital. Se fossem só alguns fortes como eles, como seria suficiente? Além disso, ele acredita que um dia aparecerá alguém ainda mais forte que ele. Roberto também espera ansiosamente por esse dia. E recentemente, ele testemunhou esse poder absoluto e esmagador. A primeira impressão de Nu não foi nada boa. Para ser mais preciso, ele achou o irmão mais velho meio idiota. Parecia não estar interessado em nada. Falava com o rei como se fossem amigos. Mas também não era tão odiável assim. Ele mesmo não conseguia sentir sua verdadeira capacidade. Até onde Nu sabe, ele só percebeu que aprendeu muito com a batalha anterior. Se apenas desferir golpes na velocidade do som não é suficiente. Nu também consegue se mover muito além da velocidade do som. A tal ponto que todos ficaram estupefatos depois de testemunhar aquela cena. Esta é a primeira derrota de Roberto em uma luta desse tipo. Para completar, Nu ainda se ofereceu para perder. Era como se estivesse mantendo a própria reputação perante seus subordinados. Ele ficou bem irritado até que o protagonista foi embora, mas disse que esperava encontrá-lo novamente na próxima vez. Essa frase o acalmou, e quando o protagonista foi embora e ele olhou para o chão da arena, ficou apavorado. Porque estava com a marca dos pés daquele cara. Isso é muito ilógico, porque se houvesse um som de rachadura no chão, eles deveriam ter sentido, certo? Mas ninguém sabia de nada. Mas também graças a essas 7 derrotas humilhantes, Roberto jurou que se tornaria ainda mais forte. Para vencer na próxima vez. Voltando para Nu, que agora está carregando a espada gigante para casa.
Ele ainda acha que é mais fraco que aquele cara. Pensando que naquele momento ele tinha intensificado tudo para desviar, mas se Rubus não tivesse ajustado a velocidade no último segundo, talvez ele tivesse sido atingido pelo golpe de Nu. Antes disso, ele foi avisado que se fosse muito confiante, a autossuficiência levaria à morte. Então ele pensou que teria que treinar duro mais tarde. Na manhã seguinte, o mesmo trabalho de limpar merda como sempre. A única diferença é que hoje ele está usando a espada sagrada dada pelo rei para limpar a merda mais rápido. É realmente incrível. Se as pessoas de lá descobrirem, não sei o que eles pensariam. Nu ficou feliz porque a espada se encaixava perfeitamente na ranhura. Um leve movimento da espada e tudo fica limpo. Quanto à durabilidade da espada, foi garantido pelo pai daquela garota. Além disso, é um tipo de espada sem lâmina, então não há medo de lascar. Depois de terminar, o fazendeiro foi para a floresta. Sentou-se pensando no que fazer a seguir. A limpeza de esgoto já tem esta espada, mas o carregamento está suspenso devido ao incidente anterior. Um rank F não pode aceitar missões aleatoriamente. Tem que esperar que o chefe da guilda atribua um trabalho. Ele queria ajudar alguma IA com suas próprias forças para não ficar entediado. Então teve uma ideia. Talvez quando estiver livre, eu vá remar. O rei, depois de testemunhar aquela cena, talvez tenha um ataque fulminante. Porque quem ousaria usar um tesouro nacional para fazer coisas idiotas como Nu? Que surpresa, Linabok apareceu de repente. Lembrando do aviso de Inês, que não podia ser muito próxima dessas pessoas. Ele também se mostrou frio. A garota percebeu que alguém disse algo para ele. Nu disse para ela falar normalmente com ele. Perguntou o que ela queria. Então ela disse que queria ser sua serva. Ontem pediu para ser discípula e Nu não deixou, hoje quer ser serva. Para seguir e aprender a lutar. Mas Nu ainda recusou. Isso fez a princesinha pensar que ela o tinha ofendido. Ou talvez Nu tenha medo de se envolver. Nu criança já se gabou de poder usar 6 atributos mágicos. Ele disse que não era isso. Ele ainda insistiu que não precisava de pagamento. E muito menos da ajuda dela. Ele só tem algumas habilidades básicas. Linabok ficou muito triste, ainda achando que atrapalharia ele. Nu definitivamente provaria que era útil para que ele a reconhecesse. Assim que terminou de falar, ela usou magia de gelo para se atacar. E depois usou fogo para derreter o gelo, criando uma cena espetacular. O ruim é que isso só fará com que Nu a recuse ainda mais. Porque viu que ela era muito boa. Talvez até queira pedir para ela o ensinar, brincadeira. Não só é boa em magia. Muitas técnicas novas que Nu não consegue aprender foram demonstradas por ela, mas Linabok ainda foi rejeitada diretamente. Que ele era uma pessoa com talento. Quanto mais ele a vê se exibindo, mais se sente humilhado. Porque já é grandinho e não é tão bom quanto ela. Achando que seria útil para ele em algum momento. Nu não sabe como explicar para ela entender. Achando que precisa mostrar suas habilidades ruins para ela. Tentou 7 vezes e depois desistiu. Disseram que as habilidades dela eram incríveis. E então mostrou suas habilidades, chocando a todos. No caminho de volta para Limbok, ele pensou em uma história da adolescência. Contada pelos instrutores da escola de treinamento. Todos pensavam que essa história tinha sido escrita para inspirar o espírito de treinamento. Porque a existência daquele adolescente era simplesmente absurda. Desde os 12 anos. Ele passou continuamente por treinamentos rigorosos. Em todas as 6 escolas de treinamento na capital. A pessoa mencionada não era ninguém menos que Nu. Um sujeito comum que era extraordinário. Ela mesma pensava que ninguém no mundo seria capaz de fazer o que ele fazia. Ela soube que aquele adolescente realmente existiu. E não era apenas uma história inventada. Antigamente, o mago real mais poderoso mostrou a ela uma habilidade básica chamada Petit, até mesmo um IA conseguiria fazer. Mas se treinar por tempo suficiente, ela ficaria um pouco maior. É lindo de se ver, mas para fazer como ele, levaria mais de 200 anos para ficar desse tamanho. Para ela, era apenas um ponto de luz, nada mais. Então, como o Petit do protagonista ficou do tamanho de uma bola. Isso é totalmente absurdo. Um mago que viveu mais de 200 anos só conseguiu um tamanho equivalente a alguns dedos. Mas o de Nu era 10 vezes maior. E para completar, ele disse que suas outras habilidades básicas também estavam nesse nível, o que o chocou ainda mais.
A partir daí, ela começou a pensar que era fraca demais e não tinha força suficiente para seguir Nu, por isso foi rejeitada. Esse mal-entendido, por mais leve que seja, acabou sendo bom. Nu se tornou um farol para a vida dela. Ela e seu irmão mais velho teriam que liderar o país no futuro. Por isso, Lina Bok queria ainda mais seguir esse homem para aprender. No fim das contas, naquela noite, assim que terminou de comer, Nu foi abordado pela irmã mais nova, que disse ter entendido sua imaturidade, esperando que ele a ajudasse e a deixasse segui-lo no futuro, sem precisar ser aprendiz imediatamente. Teve que deixá-la chamá-lo de mestre. Do outro lado, o irmão de Lina Bok. Porque o pai entregou a espada mais valiosa do reino para o protagonista, explorando no Kang. Naquele ano, ele e os mais fortes foram para o andar mais profundo. E não havia volta. Anos arriscando a vida. Exploração que levou uma eternidade para todos conseguirem. Relicário que pode ser considerado o mais poderoso. Nu. A espada inteira. Feita de um tipo de matéria nunca antes vista. Mesmo usando todos os métodos para tentar destruir. Mas ainda assim não consegue causar um arranhão nessa espada. Então Nu é considerada uma espada indestrutível. E ainda assim o pai deles deu para Nu, mostrando que ele sentiu algum perigo se aproximando, e ele já está velho, incapaz de brandir a espada como nos seus tempos de juventude. O surgimento de Nu. No momento atual. Ele será o trunfo para o evento que está prestes a acontecer. Desse lado, Nu e Lina Bok estão passeando e comendo. Nu ainda não se atreve a se considerar o mestre da pequena princesa. Perguntou se sair assim era seguro, e ela disse para ficar tranquilo, que eles estão disfarçados de aventureiros. Ninguém vai descobrir quem Nu é. Depois de comer, ele queria ir à guilda para resolver algumas coisas, e ela insistiu em ir junto. Sabendo que não podia recusar. Pensando que ela se cansaria rápido. Na guilda, o tio que sabe sobre a identidade de Lina Bok também perguntou a Nu. A regra aqui é não ser curioso sobre os assuntos pessoais dos outros. Nu parou temporariamente com isso. Ele também pediu ao tio para lhe dar alguma missão. Lina Bok é uma aventureira de rank B. Já pode aceitar missões de extermínio de monstros. Ele sugeriu ir derrotar alguns goblins perto da capital primeiro. Ao ouvir isso, Nu ficou muito chocado porque não achava que um dia iria lutar contra monstros. Falando em goblins. Eles são criaturas astutas, mas bastante fracas. Isso também é por causa do privilégio da sua aluna. Pensando bem, ela sozinha poderia aceitar missões de nível prata. É razoável. Para fazer missões acima da sua patente. Lina Bok não se importa com isso. Só quero ir com o Shang para aprender mais sobre combate. Ela estava me olhando. Ele pensou que a intenção de se aproveitar tinha sido descoberta. Que droga. Perguntei se ela se importava de pegar uma missão porcaria, e ela disse para eu não me preocupar. Ouvindo isso, ele ficou tranquilo e confiante para pegar sua espada e sair. Mal se passaram alguns segundos e o chamaram de volta, típico de novato. Ainda nem deram a informação e ele já foi embora. Como sempre, o presidente do conselho lembrou bastante. Porque a segurança vem em primeiro lugar. Se sentir que não consegue lutar, fuja, não insista. O local designado fica na floresta dos monstros. A prova da subjugação é a orelha. Eles têm que cortá-la e trazer de volta. Senão, nada de receber a recompensa. Ele acha que a quantidade será pequena, mas se por acaso não encontrar nenhum, então, apenas colha algumas ervas. Traga de volta. Os dois então foram para o portão em direção à floresta dos monstros. Começando a jornada para encontrar goblins. Primeira vez pisando aqui. Ele vê que tem uma densidade de árvores densa. Muito maior do que as árvores grandes onde ele mora. Ele perguntou como são os goblins e então Lina Bok explicou. Eles normalmente comem frutas silvestres. Ou pequenos animais como coelhos. Mas às vezes, os humanos também são um alvo. A taxa de reprodução dessa galera é extremamente rápida. Se estiverem em condições ideais, o número de um bando é muito grande. Portanto, aventureiros periodicamente vão caçar. Para reduzir o número deles. Há também muitos tipos de ervas aqui. Raras, então é um lugar onde novos aventureiros treinam e praticam a colheita. Ele acha que ela não é apenas boa, mas também tem muito conhecimento. Não entende porque ela está me seguindo para aprender alguma coisa. Eles então continuaram para a névoa densa. E sentiram que algo estava muito estranho.
Linabok verificou e não encontrou nenhum goblin por perto. Se fosse normal, eles poderiam encontrar alguns. Mas aqui não tem nenhum. Em vez disso, há a reação de outro monstro. Como estão livres, os dois foram até lá para verificar. Quanto mais fundo eles vão, mais sombrio fica. As árvores cresceram demais. Cobriram toda a luz do sol. Então a atmosfera está um pouco fria. Goblins gostam de lugares como este. Do nada, Linabok não consegue mais sentir o monstro à frente. Ele levanta a hipótese de que eles podem ter morrido de velhice. Foram até lá para verificar, mas não encontraram nenhum corpo. Mesmo assim, Nu sentiu que algo estava errado. Olhando para cima, viram o corpo de um Goblin Bok sendo devorado. Linabok atacou com sucesso, revelando a criatura que estava invisível. Também era um Goblin, mas de um tipo muito mais avançado. A garota não explicou muito bem para Nu. Nu pensou que era apenas um Goblin normal. Ele ouviu dizer que era o monstro mais fraco, mas era enorme assim. Que coisa horrível! Pensando consigo mesmo, Nu concluiu que talvez ele estivesse fraco demais e por isso o via daquela forma. O monstro, incomodado, rosnou querendo atacá-los. Linabok parecia estar com medo. Nu pensou que era porque ela ainda não tinha experiência em combate real, já que aquele monstro não era páreo para ela. Ele disse para ela não ter medo, que o oponente era apenas um Goblin, fazendo a garota acordar para a realidade. Eles estavam tendo pensamentos completamente opostos. Ele confiava nela. Linabok pensava que, para o mestre, aquele monstro era apenas um Goblin comum. E ainda se iludia. Com certeza ele já sabia sobre esse monstro desde o início, por isso não aceitou essa missão. Com mais confiança, ela também estava pronta para lutar. O monstro usou duas árvores grandes como armas. Ele atacou diretamente, mas Nu conseguiu se defender. O pariz dele ainda era algo incrível. E agora estava reforçado pela espada indestrutível. Então não precisava se preocupar em danificar a espada como antes. Assim, ele competiu em força com o monstro, mas foi repelido. Vendo que não estava dando certo, Nu continuou usando contra-ataques, jogando para longe, deixando o oponente atordoado. Aproveitando a oportunidade, Linabok usou magia para atacar, mas não fez muito efeito. Ele era esperto o suficiente para desviar e procurar uma oportunidade para contra-atacar. Com a força bruta de um Goblin Bok, ele facilmente arrancava árvores ao redor para usar como armas. Ele lançou uma série de árvores até que Nu se cansasse de defender. Depois de um tempo, a garota percebeu que a velocidade de recuperação do monstro era muito alta. Enquanto eles estavam ficando cada vez mais cansados. A causa poderia ser a enorme pedra mágica em sua cabeça. Linabok também pediu para o mestre mirar ali para atacar. Porque desse jeito não ia dar certo. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, de repente o Goblin Bok mudou sua forma de atacar. Aparentemente, ele percebeu a habilidade de contra-ataque de Nu. Com um limite, o Lord Goblin jogou 3 toras de madeira para o alto. E então lançou outra tora na frente deles, para ver como iriam se defender. Felizmente, ainda havia a talentosa aluna para ajudar. Usando magia para repelir tudo. Exatamente como ela pensava, o monstro estava usando a pedra mágica para se curar automaticamente. Essa batalha realmente superou todas as expectativas. Nu pensou que se a magia dela não estava funcionando, o que ele poderia fazer? Recuperando o ânimo. Nu perguntou se ela conseguia impulsioná-lo até lá. Mas aquela criatura é esperta demais, fica sempre à distância atacando. Linabok hesitou, pois usar magia nele poderia ferir o mestre gravemente. Esse ataque é suficiente para destruir uma muralha. Mas não pode destruir a espada indestrutível. Nu queria usar o corpo da espada para proteger e reduzir o dano. Ela já tinha conjurado o feitiço e impulsionou-no à velocidade da luz. Inicialmente, ele também perdeu a consciência por um instante. Mas com sua determinação, Nu dominou a velocidade. Este golpe foi muito repentino. Então ele saltou para o alto, lançando um golpe de 1000 toneladas. Esmagando o tronco da árvore diretamente na pedra mágica na cabeça do monstro. Graças a isso, a pedra mágica se soltou, causando dor extrema ao Goblin. Ao ouvir isso, ela concordou e o incinerou. Que maldade! Não sei se isso diminuiu um pouco a dor. Missões para derrotar goblins. Por enquanto, porque é muito perigoso. Em vez disso, ele precisa treinar muito mais. Porque se não consegue derrotar um Goblin, não adianta brincar.
À tarde, a notícia chegou aos ouvidos do príncipe. O irmão de Lina Bock recebeu a pedra mágica com extrema pureza. Segundo o relatório, ele é muitas vezes maior que um Goblin comum. Eles acham que este incidente ainda é obra do Império. E a pedra mágica provavelmente pertence ao reino sagrado de Mitra. Perguntaram como Lina Bock estava e souberam que ela estava bem. E pensar que apenas com 2 pessoas eles derrotaram essa criatura perigosa. A princesinha também informou que ele sabia usar camuflagem avançada. A tal ponto que a legião que eles enviaram há alguns dias não o detectou. Não se sabe como, mas eles conseguiram transportar uma criatura tão grande. O número de Goblin naquela área diminuiu significativamente. Porque foi comido por aquela criatura. É muito provável que em outras áreas aconteça algo semelhante ao de hoje. Do outro lado, o casal está voltando para relatar ao tio sobre a conclusão da missão. Ele ficou muito feliz porque aquele garoto desajeitado de anos atrás derrotou um Goblin. Claro, nenhum dos dois contou a ele que o Goblin tinha uma joia na cabeça. Mesmo sendo do tamanho de um prédio, Nu ainda achava que era um monstro normal. Pensava que Nu tinha sido ajudado por Lina Bock. Nu também achava isso, porque se não fosse por sua irmãzinha usando magia para empurrá-lo e dar o golpe final, então não teria conseguido vencer. Ela, por sua vez, dizia que só tinha ajudado um pouco, que não se comparava ao mestre, o que só complicava as coisas. Ele também falou sobre a pedra mágica na cabeça do Goblin, deixando o chefe da guilda perplexo. Perguntou de novo se era mesmo um Goblin, então Nu se virou para perguntar à sua aluna. Ela viu o mestre chamá-lo de Goblin. Então também o chamou de Goblin. No final, o tio perguntou onde estavam as orelhas dele. O resultado foi que não receberam um tostão sequer. Que frustração! Logo depois, Renato foi informado sobre os eventos que estavam acontecendo por todo o reino. O príncipe percebeu que talvez um inimigo já tivesse se infiltrado no seu país. A prova disso é que, no dia anterior, Nu e Lina Bock tinham derrotado um Lord Goblin. Todos aqueles que eram conhecidos como os 6 Santos. E se preparou para a batalha. Ele também se culpou por não ter percebido antes. E por jamais ter imaginado que os demónios do Império chegariam a esse ponto. Este país aos poucos. Lina Bock, embora ainda se sinta um pouco desconfortável em andar com essa autoproclamada discípula. Normalmente, ele estava sempre sozinho. Agora, ter um companheiro para conversar faz toda a diferença. Antes disso, graças à sua reputação. Mesmo não tendo trazido a prova de que derrotaram o Goblin, o chefe da guilda ainda lhes pagou algum dinheiro. Embora só desse para comprar alguns espetinhos de carne. Para se encontrarem no dia seguinte. O jovem agradeceu a ela mais uma vez. A sensação de ser um aventureiro de verdade. Ela nem teve tempo de ir embora quando o irmão mais velho dela chegou. Ele veio pessoalmente até aqui porque queria pedir um favor a Nu. Nu o convidou para Nuon. A dupla de mestre e aprendiz terá que ir para a cidade nas montanhas amanhã de manhã. Renato não consegue explicar por enquanto, só espera receber ajuda. Nu é bondoso desde então, e concorda. Nuon acha que essa pessoa só quer pedir para transportar mercadorias. Nu não tem mais nada com que se preocupar. Considerada uma missão para aventureiros. Esta é uma oportunidade para nos expandir seus horizontes. Vendo a bela paisagem natural na carruagem. Pensando bem, ir passear assim sem precisar pagar salário. Ele também faria. Pode até passar por outro país. Lina Bock parece preocupada. Tem medo que o irmão force o mestre a ir assim e o deixe. Desconfortável, ela está pensando demais. Nu também disse que está sendo pago integralmente. E essa história também é considerada uma retribuição. No dia anterior, recebeu a missão de subjugação. Lembrando da tarde de ontem. Renato explicou o itinerário de hoje. E eles terão que ficar lá por um tempo. Parece que ele sabe que uma guerra está prestes a acontecer. Nu quer mandar a irmã para outro lugar. Eles continuarão para o país vizinho, que é a sagrada nação religiosa de Misra. Isso deixa Lina Bock um pouco preocupada porque acha o irmão muito estranho. Espero que nada de ruim aconteça no caminho. Outra pessoa que segue para proteger a jovem princesa é Inês. Ela recebeu ordens diretamente de Sua Alteza. A previsão de Renato é que em breve acontecerão coisas inéditas. Supondo que ela receba a notícia de que a capital foi destruída. Não volte, fique com Nu e Lina Bock. Bock exilado no país amigo estará mais seguro assim. Inês concordou.
Eles então pararam para descansar na beira da estrada. A garota também se desculpou porque esse assunto já envolveu Nu. Ele não entendeu a implicação do que ela disse. Vendo que a tez dela estava muito ruim, também perguntou a Anne. Então soube que ela estava pensando em outra coisa. Ela é um escudo. Nu será responsável por proteger não apenas a princesa. O jovem achou estranho que ela não estivesse carregando nenhuma arma ou equipamento. Ela disse que, no caso dela, não carregar nada era o mais lógico. Para ficar mais claro, Inês ativou um escudo criado por sua habilidade, deixando-no impressionado. Essa coisa quase consegue bloquear tudo e ainda é conveniente. Não é à toa que ela não carrega nada. Ele também disse que, se por acaso encontrasse perigo, iria depender da amiga. Observando aquele rosto, ele se lembrou do jovem que usava a lança da última vez, lutando contra ele. Ouviu dizer que ele conseguia derrotar até um dragão. E Inês era tão forte quanto ele. Comparado a alguém que só derrotou um goblin. Como ele, elogiou o talento da pessoa. Extremamente rara. Ele pode se tornar uma lâmina que corta todas as coisas e, ao mesmo tempo, é um escudo resistente. Dependendo do usuário. Esse poder pode destruir um país inteiro. Felizmente, naquela época, ela foi ensinada pelas pessoas mais fortes. Aos poucos, Inês dominou sua habilidade. Sob o treinamento do santo escudo Deng Deng. Apesar de possuir um poder tão grande, a vida dela foi bem conturbada. Nu, ela se isolou. Até que encontrou Nu e sob o nome Nu no castelo. Ele era tanto professor quanto pai, com uma dívida de criação com Inês. Como já se sabe, Nu, quando ainda estava treinando, passou por todos os exercícios difíceis dos 6 santos. Deng Dan também era um deles. Nu, inconscientemente, da boca dele ouvia dizer. Inês, desde então, sempre se lembrou desse nome. Mas até que o encontrou. Manny soube um pouco sobre essa pessoa. Seguindo por um trecho do caminho, Nu acidentalmente descobriu algo. Lina Bock achou isso assustador, pois onde quer que passasse, o arroz ficava preto como carvão. Ela usou suas habilidades para atacar a coisa que se movia, conseguindo quebrar a barreira de ocultação. Poderosas aparecendo por todo o reino. Para responder ao ataque. O rei estava furioso porque os Dalila não estavam brincando. Eles realmente atacaram aqui. Talvez este seja apenas o começo de eventos futuros. 6 santos foram enviados. Eles estão resolvendo as coisas sozinhos. Enfrentando alguns goblins. Um chefe tão forte quanto aquele que Nu enfrentou antes. Esta batalha é extremamente difícil, Nu e seus companheiros devem resistir ali. No reino, também está o professor de esgrima. Outros lugares também estão enfrentando problemas semelhantes. A criatura quase o matou quando Nu percebeu e, sem pensar, viu alguém em perigo. Nu imediatamente se teletransportou para o resgate. Isso surpreendeu o garoto. A batalha entre 2 seres poderosos começou. Com uma luta corpo a corpo intensa e monstruosa. Lina Bock queria ajudar, mas foi impedida pelos guardas. Inês conhece o perigo da criatura, que não vem da força física. Além disso, proteger aquele garoto não é necessário, pois ele é um demônio. Antes, a pequena princesa ouviu seu irmão falar sobre a capacidade dos demônios de manipular criaturas demoníacas. Para ser sincero, eles são tão maus quanto os monstros lá fora. Há registros de que, 200 anos atrás, eles manipularam criaturas demoníacas. Quase fosse destruída. Os descendentes da raça demoníaca ainda existiam depois daquele ano. E quando toda a raça foi destruída, é claro que aqueles que sobreviveram teriam a responsabilidade de se vingar dos humanos. Mas foi aquele pirralho que o trouxe para cá, atacando as terras deles. E ainda assim, o pai daquele cara foi ajudar o inimigo, inacreditável. Isso fez com que Inês se sentisse desconfortável e não quisesse se envolver no que o protagonista estava fazendo. Entendia o que estava acontecendo com ele. Ela contou à princesa que aquele jovem não tinha mais salvação. Porque aquela criatura não só cuspia veneno, mas seu corpo também irradiava um tipo de veneno mortal. Nu ainda não foi envenenado. Ele acabou não desviando e rebateu o ataque. Esse é o ponto mais assustador do dragão venenoso. Seu corpo começou a mostrar sinais de perda de controle. Então era por isso que Inês queria me impedir antes, porque é venenoso.
Só posso culpar a pressa em salvar Nu por não ter ouvido direito. O dever dela é proteger Linnabok em segurança. Nu ignorou a vida e a morte de Mia e impediu a princesa de se aproximar. Agora ela só pode usar o escudo para detê-lo e dizer a Linnabok para fugir. Ela é a última esperança do reino. Pequena queria dissipar a energia demoníaca, mas infelizmente sua magia é muito fraca. Inês secretamente pede desculpas ao amigo. Mesmo querendo muito protegê-lo. Embora a toxina já tenha atingido o coração. Ele ainda está tentando aguentar. Quebrando todas as garras do dragão negro da morte. Isso é realmente inacreditável. De Nu sempre quis estar ao lado de Nu. É por causa da resistência irracional dele. O comportamento inicial do protagonista não foi estúpido. Mas a imagem de alguém que, mesmo que tenha que sacrificar sua vida, deve proteger os outros. Não importa quem eles sejam. Essa também é a imagem ideal que Inês persegue, só que ela ainda não consegue alcançar. No fim, Nu atingiu o limite e desabou. O passado do garoto que nos salvou é realmente muito triste. Não se sabe quando, mas ele já era órfão. Órfão e sem ter onde se apoiar. Preso por humanos, vivendo pior que um cão. Aqui há outras crianças em situações semelhantes. Todos têm a capacidade de manipular demónios. Todos os dias, eles só recebem uma refeição. Que são restos de comida dos que vivem acima da superfície. Desde os tempos antigos, essa era uma habilidade usada para controlar o gado. E porque seus ancestrais mataram muito, os descendentes do clã nascidos depois disso são odiados. Torturando as pessoas. Mas também é o que tem mais potencial do que os outros. O resultado foi ter o rosto desfigurado. E teve que passar 3 dias em jejum para aprender a lição. No período seguinte, Rolo desenvolveu suas habilidades por conta própria. Podendo entender a mente da pessoa à sua frente. As pessoas olhavam para as crianças inocentes com olhos de ódio. As palavras cruéis direcionadas a Rolo aumentavam cada vez mais. Fazendo com que sua alma se tornasse distorcida. Quem no mundo nasce escolhendo seu destino. Só porque seus ancestrais eram conhecidos como demónios que prejudicavam as pessoas, agora ele tem que suportar essa situação. Mesmo assim, ele nunca ousou resistir. Aceitando ser desprezado. E nunca pensou na possibilidade de fazer com que outros sofressem a mesma situação. Então, um dia, Rolo foi chamado com o objetivo de controlar o dragão negro. O maldito carcereiro mentiu para ele. Dizendo que se ele levasse esse monstro, ajudaria algum país. Era a primeira vez que ele ouvia que o clã demoníaco poderia ser útil. Somado às palavras doces daquele cara, este jovem começou a acreditar. Ele prometeu que todas as crianças aqui estariam seguras e bem cuidadas. A natureza bondosa fez com que Rolo concordasse, pois se não o fizesse, todos aqui continuariam a ser torturados. O velho também era esperto, sabia que ele podia ler mentes. Nu já havia preparado o círculo mágico. Não deixar seus pensamentos malignos transparecerem. Essa é a razão pela qual Rolo estava de volta ao campo, olhando para o reino de Nu. Vivendo naquele exato momento. Este jovem foi pego de surpresa por um ataque vindo do limbo. O dragão venenoso, a partir daí, não obedeceu mais e começou a atacar. Ele sobreviveu ao primeiro ataque. Preocupado por ter falhado, ele não sabia o que fazer. Pensando que os outros sofriam por causa dele no futuro. Mas também nunca machuquei ninguém. Pensando bem, morrer assim é uma sorte. E ao aceitar o destino, de repente Nu saiu correndo de algum lugar para protegê-lo. Esta foi a primeira vez que Rolo foi protegido por alguém. Comer comida deliciosa e usar roupas bonitas, o que parece aconchegante. Mas nada se compara a este momento. Quando alguém não o despreza, mas sai em sua defesa. Como nunca tinha conversado direito com ninguém antes. Só quando seu corpo começou a sangrar preto. Mesmo assim, ao ver seu irmão mais novo sendo atingido pela energia maligna, o protagonista usou sua habilidade para purificá-lo. Graças a isso, Rolo conseguiu sobreviver à batalha contra o dragão negro. Aos olhos dele, naquele momento, Nu era como um herói defendendo os fracos. O protagonista não desistiu e continuou lutando até o fim. Depois de um tempo assim, seu corpo começou a atingir o limite. Normalmente, outras pessoas já teriam morrido no primeiro segundo. Depois de serem envenenadas. Ainda bem que ele tem alta resistência ao veneno, o veneno está sendo neutralizado.
ao gerar anticorpos contra o veneno. Quase morreu. Ele ainda disse com a maior naturalidade: "Isso aqui, de fato, não faz nem cócegas." Para entender isso, temos que voltar ao passado de Nu quando criança. Naquele ano, depois de voltar do campo de treinamento, aquele garoto viveu sozinho na montanha. E também porque não tinha ninguém para o guiar. Nu, às vezes nu, ainda acabou comendo uma verdura venenosa sem querer. O pior de tudo foi hoje, quando Nu acidentalmente comeu uma planta tóxica, equivalente a 10 dragões venenosos juntos. Assim que comeu, em poucos minutos o veneno se espalhou por todo o corpo. Antes que a consciência dele começasse a sumir, ele usou cura de nível baixo sem parar. Talvez o céu não o tenha abandonado, Nu teve uma segunda chance. Em parte, também graças ao Nu, que sempre treinou diligentemente. No dia seguinte inteiro, os efeitos colaterais do veneno ainda estavam lá. Mas não ajudou muito. Entrou em casa e descobriu o nome da planta que comeu, aniquiladora de dragões. Apesar de o corpo ainda não ter se recuperado, como diabos Nu. Provavelmente foi por isso que, no dia seguinte, a barriga não doía mais e ele começou a sentir fome. Então ele foi procurar comida de novo. Mas dessa vez foi mais esperto e evitou a aniquiladora de dragões negra. Só que acabou sendo picado por uma cobra extremamente venenosa na bunda. Umas horas depois, o corpo já estava melhor e Nu teve um banquete de carne de cobra para comer. É 1 bilhão de vezes mais forte que o da cobra. Nu escapou da morte, sabendo que estava imune a venenos. Ele não entrava mais em estado de transe quando era envenenado. O veneno que a cobra ingestava era imediatamente eliminado pelos anticorpos do corpo dele. De repente, ele teve a ideia de que isso poderia ajudá-lo a aprender uma nova habilidade. Pegava cobras extremamente venenosas para comer todo santo dia. Uma vez, ele se arriscou e comeu aniquiladora de dragões de novo. Que loucura! Mas o resultado foi que ele sobreviveu e só dormiu um pouco. Porque que diabos? Alguém conseguiria aprender uma habilidade fazendo isso? Voltando ao momento atual. Quando o corpo se acostuma ao veneno do dragão negro, ele se levantou de novo, pensativo. Será que eu devia pegar esse sapo e fazer um ensopado? A segunda rodada começou logo em seguida. Nu pensou, super confiante, que logo estaria comendo carne de sapo gigante. Quanto ao garoto, ele está bem. E assim ele acertava o dragão venenoso sem errar. Rolo testemunhou a cena, cheio de admiração. Aos olhos dos outros, aquele monstro devia ser algo terrivelmente assustador. Como diabos, aos olhos de Nu, ele era só um sapo normal. Com alguns golpes básicos, Nu já tinha cortado as unhas do dragão negro. Furioso, o dragão negro decidiu usar seu golpe final perfeito. Ele inflou as bochechas, arregalou os olhos, mirando em Nu. Uma aposta com a própria vida. Então, vou responder ao esforço desse sapo com tudo que tenho. No momento em que o dragão negro ia cuspir, o nosso camarada enfiou a espada na boca dele, impedindo-o de cuspir à toa. O resultado foi que a pressão fez a cabeça do sapo. Nu olhou para o resultado. Mas desse jeito, acho que não vai dar. Ele disse que sim, porque estava chocado demais, nunca tinha visto uma luta tão incrível. Nu perguntou se ele tinha vindo sozinho, com medo de apanhar se contasse que tinha trazido o bicho. Depois de ouvir que ele tinha que levar o sapo para a cidade. Não entendo o que ele está pensando, não é uma vaca ou um boi. Mas Nu pensou que o garoto estava criando sapos, para depois levá-los para a cidade, abater e vender. Naquele momento, vários pensamentos surgiram na cabeça dele. Nu se sentiu muito culpado por ter matado o animal de estimação do garoto. Aves criadas no campo, como vacas. Ele pediu desculpas, dizendo que ia compensar. Mesmo sem dinheiro agora, ele pagaria tudo no futuro. Pela segunda vez, disse que ele não precisava compensar, aliviando Nu. O cara ainda perguntou como ele tinha trazido ele até ali, que era impressionante. Pensei que tinha que amarrar uma corda no nariz dele e puxar. Nu usou esse método para levá-lo até lá. Tão pequeno e já consegue controlar um sapo tão grande. Enquanto eu quase morri apanhando dele. Acho que dessa vez vou ter que voltar a treinar mais. Os dois irmãos ficaram conversando assim. Apesar de nenhum dos dois entender completamente o outro. Porque desde que nasceu, já tinha a habilidade de controlar criaturas mágicas. Ele próprio é um homem da montanha, não faz ideia do que é uma raça demoníaca ou se é comestível.
E desejava ser também de uma raça demoníaca para ter a mesma habilidade de controle do irmão. Muitas ideias grandiosas surgiram na cabeça dele. Se tivesse essa habilidade. Como usar animais para fazer trabalhos agrícolas, por exemplo. E deixá-los cuidando da casa também. Rolo perguntou por que ele não o odiava. Nem o desprezava. Mesmo tendo lido a mente de Nu. Mas por dentro só tinha palha e pedras. Então não deu para saber o que ele estava pensando. Nu admitiu que a habilidade e a pessoa do irmão mais novo eram incríveis. Fazendo-o feliz, feliz. Aquele coração estava sendo aquecido. Por palavras simples. Mas que continham muito amor. Nu apenas foi encorajar o irmão. As duas correram para ver o que tinha acontecido. Elas sabiam do perigo do dragão venenoso. Pobre Lina Bok, chorando desde antes, pensando que ele tinha morrido. A pequena sabe de uma coisa que pode resistir ao veneno e à energia maligna. Que é a energia sagrada. Claro que antes, Nu. Mas só alcançou as habilidades mais básicas. O que impressiona é que aquele mestre levou 45 anos para alcançar esse nível. E o protagonista é ainda mais incrível que ele. Ao perguntarem sobre Rolo, é claro que as duas garotas sabiam que ele era de uma raça demoníaca. Em outros países, esse garoto seria caçado como um monstro. Mas aos olhos do protagonista, ele é uma pessoa normal que ele quer levar junto. Assustando Inês até a alma. Ele disse inocentemente. Até a cidade, então não tem que compensar. Olhando nos olhos cheios de medo. Inês percebeu que era um escravo e obedeceu a Rolo. Ele não sabe de nada. Ele estava vendado e não sabia de onde vinha. Lina Bok parece não conseguir aceitar, mas perceba a atitude de Nu. Ela acordou novamente. Se recompôs. Ela também começou a vê-lo como um garoto fraco. Ela pediu para o irmãozinho ir junto, mas Inês não deixou. Melhor dizendo, basta a presença de Rolo. Com certeza eles serão implicados.